Fala galera, Guga na área trazendo mais um vídeo pro Cerveja é o canal. E hoje eu vou bater um papo com o Franz, ele é mestre cervejeiro aqui da cervejaria Bruponte. Beleza, Franz? Fala Guga, beleza? Tranquilo? Tirar aqui para o pessoal poder ouvir melhor. Seja bem-vindo a Bruponte mais uma vez, está sempre aqui também com o Zé Renato, um dos nossos sócios. Então vamos bater esse papo cervejeiro hoje e ensinar bastante coisa pro pessoal do canal. Isso aí, galera. Antes de começar o bate-papo aqui com o Franz, não esquece de se inscrever no canal, né? Dar aquela curtidinha no vídeo e ativar o sininho da notificação, beleza? Galera, hoje eu vou bater um papo aqui com o Franz para falar um pouquinho dos ingredientes principais na hora de se fazer uma cerveja. Franz, vamos começar falando sobre aquele ingrediente que é fundamental, que é a água, né? Que é basicamente quase mais de 90, 95% aí da cerveja, não é isso? Isso aí, a água ela constitui aí 90, 95% da cerveja, como você falou. É de fato um dos ingredientes mais importantes. A gente tem que desmistificar um pouco também a questão da água, que o pessoal fala, mas as cervejas de lugar tal são muito boas só por causa da água. Se fosse tão fácil, era só pegar um bom poço com água, jogar alguns ingredientes e transformar em cerveja. Tem alguns controles que a gente tem que fazer, principalmente pH, a questão dos sais que tem na água. Então a gente hoje em dia fala assim, se você tem uma água muito boa já de saída na sua fábrica, é uma grande vantagem e um custo reduzido. Então a gente aqui em Petrópolis tem a sorte de ter uma água muito boa, tá? Que possibilita fazer cervejas muito boas. Mas ter uma água que não seja tão boa como a de Petrópolis não é um impeditivo para fazer boas cervejas. Você simplesmente vai ter que trabalhar essa água, adicionar sais ou tirar alguns sais dela para você poder utilizá-la no teu processo. Franz, agora vamos passar para mais um ingredientezinho. Na próxima sequência, o lúpulo é algo muito importante. Explica um pouquinho pra gente qual a função do lúpulo na hora de se fazer uma cerveja. Existe mais de um tipo de lúpulo, não é isso? Sim, existem vários tipos de lúpulo. A gente divide basicamente o lúpulo em lúpulo de amargor e lúpulo de aroma. Numa linguagem muito popular, a gente diria que o lúpulo ele é o tempero da cerveja, tá? É ele que vai dar aquela temperada na nossa cerveja. Então o lúpulo de amargor, como o nome já diz, ele vai conferir o amargo da cerveja. A gente tem cervejas que tem um amargor bem baixo, por exemplo, as de trigo, Weissbier, ou as próprias cervejas mainstream no Brasil, as Pilsen. E depois a gente vai para uma linha até das IPAs ou das APAs, que já tem um amargor mais pronunciado. E o lúpulo de aroma, a gente pode adicionar ele na fase quente, ou principalmente, se você quer realmente aproveitar o aroma desse lúpulo, na fase fria, que seria nos tanques, que a gente chama de dry hopping. E aí você vai ter aquele aroma bem fresco de lúpulo realmente. O lúpulo, quando você faz uma cerveja, você sempre utiliza um tipo só de lúpulo ou pode ser mais de um tipo? Não, você pode utilizar vários tipos. Existem lúpulos que atendem tanto na questão do amargor quanto do aroma, tá? Mas normalmente você utiliza pelo menos 2, 3 tipos de lúpulo numa cerveja. Para você ter ideia, a nossa IPA leva 3 tipos de lúpulo. Então, para ter um pouco desse parâmetro. E isso faz diferença? Tem mais do que um lúpulo, mais do que um só? Tem alguma diferença na hora de fazer uma cerveja? Na verdade, você vai tentar otimizar a tua matéria-prima, porque o lúpulo, quanto mais cedo eu coloco ele no processo cervejeiro, mais amargor eu vou conseguir extrair dele, tá? Só que como esse processo envolve fervura, pensa comigo, se eu jogar alguma coisa numa panela que vai ferver durante 1 hora, bem no início, eu vou conseguir extrair o sabor, mas o aroma evaporou. Então eu faço diferentes adições de lúpulo e os lúpulos de aroma, eu deixo eles mais para o final. Então a gente utiliza 2, 3 tipos. Seria jogar dinheiro fora, eu pegar lúpulo de aroma e jogar ele no início do processo. Legal, e agora vamos falar agora um pouquinho do malte, né? O malte também é o mesmo esquema, como que funciona, o que ele leva para a cerveja, o que ele traz para uma cerveja? Perfeito. Na frase científica, o malte, tá, é um portador rico de amido que vai trazer amido para a cerveja, que com as enzimas do próprio malte vão ser transformados em açúcares fermentescíveis ou não fermentescíveis. Se a gente desconstruir a cerveja, pegar ela pronta no copo e voltar para a gente tentar descobrir o que é o malte, a gente tem gás carbônico e álcool nessa cerveja, tá? De onde veio isso? Isso vem da fermentação, tá? E para a levedura, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ela, poder fermentar algo, ela tem que ter realmente o açúcar, tá? Esse açúcar veio do malte. Então o malte que realmente vai trazer o extrato que a gente diz da cerveja. E não só, ele pode trazer um sabor caramelizado, um sabor defumado, é ele que confere cor à cerveja. Então uma cerveja escura leva um malte mais escuro, uma cerveja defumada leva um malte defumado na receita. Então o principal papel dele é realmente trazer também sabores e aromas para a cerveja.
O malte também, mesmo esquema do lúpulo, pode ter mais do que um malte uma cerveja? Sim, você tem vários tipos de malte. A gente tem aí grandes cervejarias hoje explorando o termo duplo malte, né? Sem citar o nome para não ser deselegante. Mas a maioria das cervejas leva sim mais de um tipo de malte. Seja para fazer uma correção de corpo, para fazer uma correção de cor, mas normalmente você utiliza aí 2, 3, 4 tipos de malte numa receita. Ah, legal. E agora falar um pouquinho sobre a levedura, né? O que é a levedura também? O que a levedura traz para uma cerveja, né? Qual a função da levedura? Perfeito. A função básica da levedura é transformar aquele açúcar que a gente extraiu do malte em álcool e CO2. Tá? Essa é a função principal dela. Como a gente tem cervejas de alta e baixa fermentação, que são as duas famílias de levedura que a gente conhece, a gente tem as de baixa fermentação, que fazem uma fermentação mais limpa na questão dos aromas, e a gente tem as de alta fermentação, que fermentam a temperaturas mais altas. Um exemplo é a Weissbier. Muita gente pergunta, pô, mas quando que vocês adicionam cravo, quando vocês adicionam banana? Isso são tudo aromas que provêm da levedura. Então o trabalho dela é feito dentro desses tanques, tá? A levedura não participa da fase quente da produção de cerveja, ela pega os açúcares e transforma em álcool e CO2. Isso seria, assim, bem basicamente o trabalho da levedura. E na hora de se fazer uma cerveja, esses são os 4 ingredientes básicos, mas tem algum outro ingrediente que vocês também podem utilizar? Como que funciona? Ou são só esses 4? Não, existem muitos ingredientes possíveis de colocar na cerveja. Esses 4, muita gente já ouviu falar da lei da pureza alemã. Tá? A grosso modo falando, a lei da pureza restringe a produção de cerveja a esses 4 ingredientes. Outros países ou outras escolas cervejeiras, como os belgas e ingleses, eles permitem a adição de outros ingredientes. Os belgas utilizam muito a questão do açúcar, tá? O próprio açúcar refinado já, que se você pensar, o malte, se ele tiver um espectro de açúcares, o fermento ele consegue fermentar alguns e outros não. O açúcar refinado, ele é 100% fermentável. Então você tem uma cerveja com teor alcoólico mais alto e um corpo mais baixo, porque o que dá corpo para a cerveja é o açúcar residual. E aí você pode utilizar casca de laranja, semente de coentro, e aí a imaginação realmente pode aflorar e utilizar os ingredientes que o pessoal achar melhor ou mais interessante para o seu produto. Pô, beleza. Obrigado, Franz, por esse bate-papo bem explicativo para a galera que está ingressando no mundo da cerveja e quer saber um pouquinho dos ingredientes. Não, beleza. Seja sempre bem-vindo. Qualquer dúvida, só procurar a gente aqui na Brewpoint. Portas sempre abertas para o seu canal e para todos que nos assistiram. Obrigado, Franz. Valeu. Galera, não esquece então de se inscrever no canal, dar aquele like no vídeo, né, ativar o sininho da notificação. E é isso. Até a próxima, galera. Valeu.